o que ele escrevia, como as demais escrituras, para sua própria condenação. Verdade. William Branham também foi manifestado nele o quíntuplo de Efésios. Ele era profeta, foi apóstolo, saiu por todo mundo pregando. Quando ele começou o ministério, ele era pastor. Ele não tinha paciência para ser pastor. Aí Deus disse para ele: olha, cumpre o teu ministério como evangelista. Tu não és, mas tu vai cumprir como evangelista. E se você posicionar todos os ensinamentos que tem, você vai ver que Deus operou no ministério de mestre na vida dele. Verdade. Aí você vai recordar de mensagens aonde o próprio William Branham diz assim: não confunda o seu ministério. Se você é pastor, não tente ser um evangelista. Se você é um apóstolo, não queira ser um profeta. Mas tudo é o homem da hora, irmãos. Quando é o homem da hora, ele vem qualificado com tudo. Martinho Lutero tinha os 9 dons, o profeta ensina isso. Falou em línguas tão perfeitamente, com tão grande graça, que alguém perguntou para ele, está no seu diário isso: por que tu não ensinas isso, Lutero? Ele diz: porque se eu ensinar isso, ao invés de crer no doador do dom, eles vão crer no dom. É verdade. E é esse que é o problema das pessoas. Muitos preferem crer no dom do que crer no doador do dom. É verdade. Veja, não considerem, pois, estranho que este seja o caso, porque Paulo estabeleceu este modelo sob a direção de Deus. Somente Paulo teve revelação completa para os seus dias, como evidenciada por sua confrontação à dos outros apóstolos, que admitiram que Paulo era profeta mensageiro aos gentios para aqueles dias. E notem também pela real ilustração da palavra, que quando Paulo desejou ir à Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, enquanto o povo na Ásia não ouviria. Verdade. Irmãos, às vezes a gente para escutar. Era para eu ter ido pregar numa outra igreja da mensagem com a irmã nossa agora. Semana passada agora, era para eu ter ido lá pregar. Aí foi dito para nós que não fôssemos pregar ainda. É porque tinha um povo aqui em Bragança que receberia isso. E aquele povo naquela cidade provavelmente não ia receber. Verdade. Então Deus é presciente, Ele sabe. É verdade. 143. Nós temos muita coisa. Eu vou passar por cima. Se você quiser ler na sua casa, na era de Éfeso, parágrafos 82 e 83. Amém? O irmão Branham diz, eu vou só tomar o tópico: não importa o quanto Paulo tinha autoridade, ele sempre mantinha o povo olhando para Cristo. Eu creio na liderança, mas não na liderança do homem. Ainda que Deus levante homens para liderar seu povo, mas a liderança não é o homem, é a palavra no homem. É verdade. Glória a Deus. Agora, no resumo das 7 eras, parágrafo 22 até o 25 e depois o 30. Amém? Mas eu quero continuar aqui. Nessa mensagem, que meu tempo está acabando. Parágrafo 143. Parágrafo 143 da mensagem Era de Esmirna. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em certa região, e depois deste mensageiro se espalha a luz através do ministério
de outros que são fielmente ensinados. Aleluia. No plural. Amém? Então não há um só pastor. Somos cooperadores uns com os outros. Mas naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. É verdade. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos tenho escrevido são mandamentos do Senhor. Aleluia. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou ela veio somente para vós? Eles acrescentam aqui e tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura, o reavivamento declina e morre. É verdade. Amém? Amém. Eles acrescentam aqui, tiram acolá, logo a mensagem não é mais pura, o reavivamento declina e morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz. Glória a Deus. Ah, pastor, então certamente essa é a sua voz. Não. Ah, essa é a voz do pastor Moura, pastor Rubson. Não. Enquanto ele estiver com a palavra, Deus usa a voz deles. Amém? Amém. Mas a voz que o profeta nos diz aqui é essa: devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, e é a voz de Deus. Paulo admoestou-os a dizerem o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele, o próprio Paulo, não podia mudar uma palavra do que ele tinha dado por revelação. Oh, quão é importante ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. Glória a Deus. E depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Aleluia. Irmãos, veja só, 144, uma parte só do parágrafo. Tenho esperança de que vocês estejam começando a perceber isto agora. Talvez vocês possam compreender agora porque eu não me conservo unido com os fundamentalistas ou pentecostais. Eu tenho de manter-me unido à palavra, Aleluia. da maneira como o Senhor a revelou. Glória a Deus. Ora, eu não abranjo toda. Aí ele continua. Amém? Amém. 145. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era. Em cada época foi o mesmo clamor. Ouça o que diz o Espírito. Se vocês são cristãos, vocês voltarão ao que o Espírito está ensinando, isto é, a palavra desta era. Aleluia. E a palavra desta era foi o William Branham. Verdade. Os selos, a manifestação de Deus em carne, a manifestação do Filho do Homem. Amém? Amém. Esta foi a palavra da era. Porque a Escritura nos diz isso: aquele que crê, amém? Amém. Fará a mesma coisa que eu faço e fará obras maiores. Amém. Amém. Continuando. Ouça o que diz o Espírito. Se vocês são cristãos, vocês voltarão ao que o Espírito está ensinando, isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará esta palavra. Cada novo e verdadeiro reavivamento será consequentemente de os homens voltarem para a palavra, para a sua era. O clamor de cada era é a repreensão. Vocês têm deixado a palavra de Deus. Arrependam-se e voltem à palavra. Do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro, há somente uma razão para o descontentamento de Deus: é deixar a palavra. Aleluia. Amém? Verdade.
Eu fui convidado há um tempo atrás a casar com um ministério. E eu disse que eu casava só com a palavra. Amém. Porque quando o mensageiro William Branham veio, ele veio para casar você com a palavra. Ele não veio casar você com o meu ministério. Que você tenha uma juntura e verdadeiramente tenha um relacionamento com o meu ministério. É bom, você me respeita, você crê nele. Mas casar, você casa com a palavra. E se a palavra está nesse ministério, amém. Mas quando a palavra sai, sai atrás dela. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui é o que eu digo para os irmãos lá em Ananindeua. Se a palavra sair de mim, saia também. Veja, eu estou terminando já, irmãos. Há somente uma razão para o descontentamento de Deus: deixar a palavra. E há somente um remédio para reconquistar seu favor: voltar à palavra. Aleluia. Oh, irmãos, eu não posso sair daqui sem ler esse parágrafo para os irmãos. Não para os irmãos, eu quero ler esse parágrafo. E eu gostaria que os irmãos chegassem e observassem isso. Que esse é ano de jubileu. Esse é ano, irmão, que se as pessoas não receberem essa mensagem pura como ela é, eles terão uma sovela na sua orelha. É verdade. Eles terão essa sovela que os sacerdotes hoje da terceira etapa estão colocando na sua orelha. É verdade. Casando as pessoas com o ministério humano. Isso é carnalidade, isso é manchar a igreja de humanismo. Verdade. Você casa com a palavra, você tem que fazer parte da palavra. Glória a Deus. Eu não posso sair daqui sem ler isso, porque durante todo esse tempo, irmãos, eu quero que você observe com bastante cuidado. Quando você chegar na sua casa, você pode tomar essas mensagens que eu citei e ler os parágrafos antes, ler os parágrafos depois e ver se isso está na mensagem mesmo. Aleluia. Amém, amém. Eu quero continuar. Mensagem à era de Éfeso, parágrafo 19. Eu quero continuar com este pensamento até o fim. Assim, prossigamos um pouco mais. Tem estudado você a história dos avivamentos? Você sabe quanto tempo dura um avivamento, irmão? 3 anos, 3 anos e meio. 2000 a 2003. No meu ministério, de 2006 a 2008, a 2009. Em outros ministérios, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da data que ele recebeu a mensagem como ela é. É isso que o profeta nos ensina. Um avivamento dura esse tempo. Tem estudado você as histórias dos avivamentos? Um avivamento significa um movimento do poder de Deus. E cada vez que Deus move, ali está Satanás para mover-se também. Nunca falha. Amém? Amém. Os pentecostais saíram. Aí daqui a pouco, irmãos, o diabo se meteu lá no meio. Primeira e segunda etapa saiu, o diabo se meteu lá no meio. Seria diferente conosco? Nós seríamos melhores, mais cheirosos, mais bonitinhos? Veja, Satanás se move também, nunca falha. Nos dias dos reavivamentos, ou do reavivamento, do avivamento galês, a maioria das pessoas não sabe isso. Os asilos para enfermos mentais se encheram rapidamente e houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. O diabo trabalhou fortemente, deixando as pessoas loucas, para que as pessoas se desviassem de Deus. Veja, ele continua. Está escrito que no tempo de Wesley, as pessoas faziam as coisas mais estranhas que absolutamente eram de Satanás para tentar zombar da bondade de Deus e do poder de Deus. Nos dias de Lutero, é dito que o milagre do seu ministério não se encontra no fato de que ele tenha protestado com êxito da Igreja Católica Romana, mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental. Aleluia. Verdade. Amém? E não foi só continuar são mentalmente e ser profundo. Amém? E ser profundo.
no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espíritos de erro. Se você tem se dado conta deste ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos. Tem que ser assim. Agora, eu espero e confio que você tenha suficiente mente espiritual, ou seja, uma mente suficiente espiritual. Verdade. Para receber isto e permanecer firme e forte sobre isto. Glória a Deus. Nunca houve um tempo que produziu tantos neuróticos como no tempo que nós estamos vivendo. E por um acaso o irmão Brana não falou isso? Uma trombeta, ela chama uma guerra civil. Um trovão, um selo, o que é que ele traz? Guerra espiritual, uma batalha espiritual, confronto. Irmãos, lá pela Primeira e Segunda Guerra Mundial foi solto 200 milhões de demônios. Aqueles quatro anjos lá, eles soltaram 200 milhões de demônios. A Bíblia fala alguma coisa se eles foram resgatados de volta para lá, para o poço do abismo? Não, né? Aqueles demônios, eles trouxeram a morte sobre os judeus. E tudo que você vê hoje, Eichmann, Mussolini, Stalin, Hitler, soltaram 200 milhões de demônios sobre os judeus. E hoje, se você observar, meu irmão, minha irmã, esse mundo é neurótico. O que é que você pode dizer de uma mulher que anda de short curto na rua? É demência. Um homem ou uma mulher com cabelo verde, vermelho, ou seja lá o que for, uma mulher de mini saia, um homem que se enche de brinco e piercing, coisas assim, é demência, é insanidade. É verdade. Essa insanidade está no mundo, essa insanidade está na denominação, essa insanidade está em primeira e segunda etapa, e essa insanidade entrou na terceira etapa. É verdade. Pastores possuídos no púlpito, anjos caídos. É verdade. Lembre-se, eu falei de manhã, um falso profeta, para ele ser genuíno, ele tem que ter uma mensagem verdadeira, mas ele é falso. É verdade. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, a Ti. Toma, ó Deus, conta dos Teus filhos. Abençoa nossa irmã Irene, Senhor, ali na Sacramento, escutou o culto, Pai. Que Tu possa, ó Deus, prover para ela todos os dias aquilo que ela tem necessidade. Glória a Deus. Em nome do Senhor, nós Te agradecemos. Amém e amém, Senhor.